O JPB1 está fazendo nesta semana uma rodada de entrevistas com candidatos ao governo do estado da Paraíba. Foram convidados os 5 que mais pontuaram na pesquisa IPEC. A ordem de participação foi definida junto com as assessorias. O comentarista político da Rede Paraíba de Comunicação, Laerte Cerqueira, participa comigo da entrevista. Laerte, bom dia. Bom dia, Danilo. Cada candidato tem 25 minutos para responder perguntas sobre suas propostas para o Estado, questões de interesse público e vida política. O último minuto será destinado a uma mensagem do candidato ao eleitor. Hoje recebemos o candidato veneziano Vital, do MDB. Bom dia, candidato. Bom dia, Danilo. Bom dia. Bom dia, candidato. Bom dia, Laerte. Bom dia a todos vocês. Bom dia, de forma muito particularmente especial, aos telespectadores. Muito grato pelo convite. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora. Perfeito. E eu já lhe faço a primeira pergunta. O senhor foi aliado, fez parte do governo do Estado durante 3 anos, até janeiro deste ano. A sua esposa, inclusive, era secretária do governo. Após isso, houve um rompimento que já se discutia, já se falava desde o fim do ano passado. Já que o senhor possivelmente não tinha voz ativa no governo, não era ouvido ou não percebia um espaço para que pudesse atuar de uma melhor forma, por que não saiu antes? Até porque o senhor faz duras críticas à gestão do Estado. Como convencer o eleitor de que não seria um interesse apenas político? Absolutamente. A minha história ela é contada nesses últimos 30 anos, enquanto vereador, prefeito, deputado federal e hoje senador, de maneira muito franca, sincera e comprometida apenas com os interesses da sociedade paraibana. Desde 2021, quando você historia, Danilo, você me permite lembrar, eu só tive um único contato com o João Azevedo, foi em março de 2021. E não faltaram, anteriormente, oportunidades para que eu pudesse, como companheiro de chapa, eleitos que fomos em 2018, a dizer, a alertar, a pontuar algumas situações, principalmente aquela que estava ficando visível e mais constatável, que foi a quebra dos compromissos, uma traição a um projeto, não a pessoas, mas a um projeto que vinha sendo desenvolvido anteriormente em todas as áreas, em todos os setores da gestão pública. A posteriori, também ficou evidenciada, e os relatos mostram isso, que o próprio governador preferira estar aliando-se àqueles que não participaram do processo de 2018. Não foi demorado, não? O senhor não demorou tanto a... Não, porque eu não tomo decisão só, Laerte. Se eu tivesse de tomar como membro de um partido, falando por um grupo sozinho, não. Eu sempre fiz política exatamente como a política deve ser feita, de grupo. Não é uma decisão. E aí vem exatamente ao que tu me perguntas, Danilo. Se fosse uma decisão de um interesse pessoal, de participar, eu poderia ter dito, isolada e particularmente não. Nós tínhamos que ouvir o MDB, nós tínhamos que ouvir uma composição que estava sendo formada entre o nosso partido, o MDB, o Partido dos Trabalhadores, com a presença e o acompanhamento daquele que pede por confiança que tem em nós, que é o presidente Lula. De maneira muito clara, afinal de contas, sempre guardei na minha história aquilo que às vezes é pouco usual nos dias da política, mas é a coerência. Candidato, uma das principais propostas do senhor para combate à fome é destinar R$1 milhão por dia para esse fim, né? Se a gente fizer uma conta rápida, 30 milhões por mês, 360 milhões por ano. O senhor já viu com a assessoria se cabe no orçamento? E detalha para a gente melhor como é que vai ser a aplicação desse 1 milhão. Cabe, Laerte, e eu não tenho nada posto na nossa carta compromisso, não é senão aquilo que pode e haverá de ser realizado. Nós temos uma história. Eu, quando digo ao eleitor, à eleitora, você pode buscar na minha história o fato de, tendo podido fazer, enquanto gestor público em Campina Grande, nós realizamos. Nós não somos levianos, nós não lançamos um compromisso ou uma promessa para que não a cumpra esse compromisso ou essa promessa. Diferentemente de João Azevedo, que vai estar concluindo o seu 4º ano com 70% de promessas feitas em 2018 não cumpridas, inclusive o levantamento do próprio G1, quase 70%. Então, o que é que eu quero dizer? Nós temos um fundo de combate à pobreza, à erradicação da pobreza, e nesse mesmo fundo não precisaríamos ir além, em que pese saber
que a parceria celebrada com o presidente Lula, vindo Lula e vindo nós a administrar o Estado e a presidência da República, o nosso país, nós haveremos de ter esses acessos. Mas só com os recursos do Fundo de Combate à Pobreza, nós poderemos aplicar R$1 milhão, como assim o faremos, duplicar o número de famílias com o cartão alimentação, garantir às nossas crianças matriculadas na rede estadual a alimentação de janeiro a janeiro. E mais do que isso, experiência que nós fizemos em Campina Grande e que os senhores e senhoras bem o sabem, ampliar a rede de restaurantes populares. Temos pelo menos 6 regiões que não são compreendidas e atendidas, com cozinhas comunitárias. Em Campina Grande, eram mais de 7.000 refeições servidas ao preço de R$1. O senhor mantém o projeto está na mesa, que está se o senhor for eleito, o projeto atual do governo? Melhorar, né? Qualificar, porque, afinal de contas, é importante que nós unamos a oportunidade. Nós temos mais de 400 mil cidadãos paraibanos vivendo o flagelo da fome no seu nível mais grave. E isso não pode ser um dado a ser comemorado como João Azevedo ontem comemorava. Nós temos que fazer esse combate. O programa adotado por João Azevedo foi muito tímido. Nós temos que ampliar isso, é por isso que nós temos o programa Combate à Fome, né? Paraíba combatendo a fome, com R$1 milhão, e fazer com que haja uma mobilização econômica. A pessoa pode ir, ela própria, fazer a aquisição desses alimentos. Vamos falar de um outro programa, candidato. O senhor, no seu programa de governo, tem a proposta de realizar 30 mil empréstimos no valor de R$10 mil, com juros de 1% ao mês. Seria uma substituição a empreender? Como, de fato, funcionaria esse projeto, caso o senhor fosse eleito? Exatamente, Danilo. O nosso propósito, você poderia até batizar com outro nome, mas é ter uma agência. Pode ser Agência Empreender ou qualquer um outro nome, conquanto estimulemos o micro, o pequeno empreendimento. No nosso país, percentualmente, a presença do micro negociante é muito consistente, responde em grande parte pelo produto interno nacional. Paraíba haverá de ter. O governo do estado pode ser uma mola não para resolver todas essas questões, mas muitas das linhas de financiamento que estão postas no mercado pelo BNB, pelo BNDES, não são acessadas porque falta a garantia a quem deseja colocar o seu empreendimento. Nós temos esse compromisso de, no início, essa é a largada do nosso governo, para 30 mil empreendimentos, com uma carência de 4, 5 meses, suficiente para que o empreendedor possa ter a sua adimplência e um juro de 1%. É isso que vai movimentar esse setor. Candidato, há algumas semanas, o principal cabo eleitoral do senhor, o ex-presidente Lula, disse que o orçamento secreto do Congresso Nacional era uma excrescência, foi o termo que ele usou. Disse, inclusive, que é a maior fonte de corrupção do governo Bolsonaro. Mas um levantamento feito pela imprensa nacional mostra que o senhor se beneficiou com o dinheiro desse orçamento secreto, cerca de 127 milhões de reais, inclusive foi um dos que mais se beneficiaram. Esse dinheiro, segundo publicado, vem para a área da saúde, foi destinado à Paraíba para a área da saúde, e aí, independentemente do destino, né, da importância desse recurso, porque a gente sabe que a gente precisa desse recurso. Não é incoerente condenar o método e usar esse método que é o orçamento secreto? O senhor condena o método do orçamento secreto? Primeiro porque não há nada de secreto. Quando eu indico, quando qualquer parlamentar, isso foi criado e constituído e de tanto se repetir, se taxou. Eu não tenho nenhum problema. Depois não sou eu o beneficiado. Quando eu destino aqui para João Pessoa R$2.400.000 para o Parque Paraíba Linear, lá no Jardim Oceania, vocês sabem onde é. A população está se beneficiando de uma sugestão que eu fiz como senador, legítima, legal. Difícil seria sustentar o contrário. Quando eu destino 33 milhões de reais para o Centro de Convenções de Campina Grande, ao lado da senadora Nilda, não é sabido o destino final para o Centro de Convenções. Eu só não posso responder pela lentidão de João, porque o Centro de Convenções quase que paralisado está. Quando nós destinamos recursos para pavimentações, quando nós destinamos recursos para tomógrafos, como é o caso do tomógrafo lá da região do Curibataú, que passados 9 meses ainda estava encaixotado sob a omissão, negligência e a preguiça do atual governo de administrar, não há nada absolutamente. O senhor concorda com esse modelo ilegítimo do orçamento
do relator, que é destinado pelo relator, o relator diz para Nós fizemos as correções, Laerte. Você vai lembrar que ao final do ano, inclusive sob a vice-presidência, eu participei no Supremo Tribunal Federal ao lado do presidente Fux e logo em seguida, por meio de projeto decreto de resolução, nós fizemos as correções pretendidas, cobradas, com as quais nós concordamos por parte do Supremo Tribunal Federal. Não há nada às escondidas, inclusive colocando lá a administração que pede, o fim e o objetivo desejado, se for uma prefeitura, se for uma organização, uma associação, filantropia. Vou citar outro caso. Aqui a Napoleão Laureano, lá em Campina Grande, conseguimos 8 milhões de reais para um acelerador linear. Será que isso não é motivo de alegria para todos nós saber que milhares de pessoas estão sendo beneficiadas dessa forma? Eu não tenho nada a esconder. Isso eu tenho é aqui registrar. Os 223 municípios conosco no Senado Federal foram contemplados de uma ou de outra maneira. Isso é demonstração de trabalho e nós queremos fazer ainda mais na condição de governador. Candidato, o senhor acaba de citar por diversas vezes o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está ao lado do senhor no seu guia, ele já declarou abertamente que aqui na Paraíba apoia a sua campanha e na última pesquisa IPEC, tirando o recorte do Estado, ele chega a quase 60% da preferência dos eleitores, 58%. Já no seu caso, é uma preferência de 14% desse eleitorado. O senhor não se frustra por não ter conseguido, pelo menos é o que apontam as pesquisas, esse apoio daqueles que vão votar no presidente Lula até com agora? Essa transferência de votos, transferência né? de votos. Tem duas análises. Primeiro, o recorte faz 15 dias, né? Esperemos as próximas como os números que nós temos internamente, Danilo. E segundo, é humanamente impossível, afinal de contas, se você também levar em consideração em todos os estados em que há a presença parceira do presidente Lula, os números não são iguais. Se você pegar na Bahia, você vai ter o presidente Lula com 60 e tantos % e a candidatura, isso são realidades díspares, distintas, não há como trazer em comparação. O que nós temos para trazermos a responsabilidade, mas com grande alegria, é a confiança de um eleitor como é o presidente Lula. Lula confia em veneziano, Lula sabe, enquanto prefeito fui de Campina Grande e ele presidente da República, o quanto nós realizamos com um programa de aceleração do crescimento, com construção de unidades habitacionais, com um programa de combate à fome, uma rede de restaurantes, de cozinhas comunitárias, o programa Vias Abertas, o sistema integrado, a construção da Feira da Prata. Então ele sabe, na hora da escolha ele disse, olha, veneziano, eu quero que você possa encabeçar essa composição, porque como governador tenho por absoluta convicção e certeza de que você realizar, tanto é que ele pediu 4 projetos iniciais. O arco metropolitano, que foi prometido por João Azevedo, está no rol dos 70% ou das 70% não cumpridas em promessas por João Azevedo aqui para a região de João Pessoa, de Bahia. A duplicação da BR-230, o seu sequenciamento, porque já nós iniciamos em Campina Grande. O terceiro eixo do São Francisco para o Vale do Piancó e o Hospital de Trauma do Sertão. Então, vamos aguardar, estaremos no segundo turno para vencer as eleições. Justamente sobre isso a gente vai falar agora, candidato, sobre essas obras estruturantes que fazem parte do seu governo, da proposta do seu governo em grande destaque. Inclusive o arco metropolitano, que o senhor cita, que promete essa ligação da BR-101 e 230 pelo Conde e Santa Rita. Também a duplicação da BR-230 de Campina Grande até o Sertão. Obras estruturantes que precisam ser feitas com o dinheiro do governo federal. E a gente tem uma obra dessas que virou um elefante branco, pelo menos até o momento, que é a triplicação da BR-230 em um trecho curtíssimo. A gente está falando de 20 quilômetros. Como o eleitor pode acreditar que essas outras obras anunciadas pelo senhor não vão se arrastar, até porque elas têm uma dimensão bem maior? É porque os atores são diferentes, meu irmão. Você está falando sobre Lula que faz, que fez, que demonstrou competência, nunca assumiu. O cidadão que fez a transposição de São Francisco, ele não pode ser posto em dúvidas em compromissos assumidos. É diferente o governador. Nós vamos ter um outro governador, é um outro estilo, é uma outra referência. É dinamismo, Danilo. Nós precisamos de um governante ágil, que goste de fazer, que goste de trabalhar. Nós vamos ser um governador, Danilo, pode ter certeza absoluta, minha amiga e meu amigo, que vai começar do 1º de janeiro até o último dia, 31º dia de dezembro do 4º ano.
Então, mudando os atores é o que leva as pessoas a acreditarem. Já que o senhor assume esses compromissos dessas grandes obras, o senhor também assume esse compromisso de resolver esse problema aqui da BR-230, se o senhor foi eleito e se Lula foi eleito? É evidente, não haveria dificuldade se você tivesse à frente do governo federal uma pessoa comprometida com uma região tão importante como a metropolitana da Paraíba, João Pessoa, Bahia, Santa Rita, até o Oitizeiro, que é o projeto, né, proposto, né, e que se arrasta. E isso, você não pode ter um governador que cruza os braços. E eu nunca cruzei os braços. Já fui experimentado. Não sou uma aventura, não sou um nome posto que não tenha um histórico que você pode pesquisar e comprovar aquilo que nós falamos, aquilo que nós cumprimos. Lembrando que essas obras de triplicação são obras do governo federal, né? Não é do governo estadual. O que a gente está falando é da ação de um governante para, sim, querido, sei lá, o processo. Mas se você não tiver um governante que cobre, que esteja lá batendo a porta, esperar na cadeira sentado numa poltrona para que caia do céu sem ter iniciativa, não vai não, viu? Candidato, um outro ponto importante do programa de governo do senhor é o senhor diz o seguinte, que assume o compromisso de fazer, eu vou usar o termo que está lá no plano de governo, interligação entre os municípios de Cabedelo e Lucena, a fim de fomentar o turismo no litoral norte. O senhor está prometendo a ponte? Sim, isso é fundamental. Nós temos que olhar a indústria turística que foi abandonada por esses últimos anos. É impressionante o que teríamos e o que temos em mãos, tanto em nível nacional, e quando trazemos para o nosso estado, nós observamos. Pegue no relatório e faça as comparações tendo como parâmetros os estados vizinhos ao nosso estado da Paraíba, que você verificará, Danilo, minha amiga e meu amigo. O estado da Paraíba investe em promoção dos destinos do nosso estado 10 vezes menos do que o estado do Rio Grande do Norte. Como é que você desperdiça as oportunidades com 54 atividades envolvidas na indústria turística? João Azevedo prometeu o Polo Cabo Branco, Polo Turístico Cabo Branco. Você observou algo de diferente nesses últimos 3 anos e meio? Não. A interligação de Cabedelo ao litoral norte, é fundamental, porque nós precisamos investir, aproveitar essas vocações. Caso contrário, nós teremos as disparidades entre o litoral sul e o litoral norte. Nada demais. Quando você diz veneziano, isso foi prometido anteriormente. Faltou o quê? Que é muito dinheiro, inclusive, né? Nem tanto a ponto de você imaginar que não possa ser executado. Agora, se você não tiver a disposição de trabalhar, por que o Centro de Convenções de Campina Grande passou do papel para o iniciativa, mesmo o João não dando a execução rápida? Porque nós fomos buscar. Foram 33 milhões e meio, 1/4 da grande, ou do valor de 120 milhões de reais, coube-nos e estávamos lá, estávamos junto ao Ministério, estávamos indicando as nossas emendas, estávamos batendo a porta da senhora senadora relatora setorial. Tem que ter iniciativa. A grande questão que se levanta, candidato, e a gente está trazendo aqui nessa discussão, é que são obras importantes, estruturantes. O Hospital do Sertão, por exemplo, de trauma. A gente tem a terceira via do São Francisco, no Vale do Piancó. Mas são obras... de Remígio até Campina Grande. A duplicação de Remígio a Campina, que está no plano de governo do senhor, são obras grandes que precisam de dinheiro do governo federal, não depende só do governo. E aí a questão não é promessa demais uma dependência de uma ação governamental federal? Quem se comprometeu em fazer, quem pediu publicamente em ato extraordinário em Campina Grande foi o presidente Lula. Ele me disse, olha, veneziano, me apresente as 4. A obra de transposição, o terceiro eixo para o Vale do Piancó, sabe quanto custa? Não é nada extraordinário para que um governo faça em parceria com o governo estadual. São 280 milhões de reais. Você sabe por que ela não foi iniciada, em que pese termos posto pela emenda de José Maranhão, do senador José Maranhão, 23 milhões de reais? Porque o governo do estado sequer reservar 7 milhões de reais para o projeto executivo fez, Laerte. Eu te pergunto, Danilo, analisemos juntos, 7 milhões para um governo do estado significa o quê? Significa 7 mil reais para uma prefeitura. O que eu estou falando é que quando você não tem governo disposto a fazer... João Azevedo foi em 2020 e 2019. Estávamos participando dessa reunião e ele disse ao ministro, ainda Tarcísio Freitas, ministro, nós queremos fazer o arco metropolitano. Dinheiro eu tenho. Eu só quero que haja liberação técnica por parte do DENIT. Ele próprio disse, e não era apenas veneziano presente a testemunhar, outros testemunharam. Então há recursos.
tanto da esfera estadual. João Azevedo, nesses 3 anos e 10 meses, nós tivemos um aumento de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O que falta é priorização, vontade de fazer. Candidato, vamos falar de concurso público. O senhor promete no plano de governo concurso para 4 mil novos integrantes das Forças de Segurança Pública aqui do Estado. Fala em revisão do PCCR, em construção de delegacias, e aí a gente vai para a mesma questão. Já foi feitas as contas pela equipe do senhor se vai ter condições de fazer isso? Perfeito. Primeiro porque eu tenho um compromisso com o serviço público e com o servidor. Depois eu tenho um compromisso também com a segurança. Será que nós estamos nos sentindo à vontade, efetivamente, com a segurança pública estadual? Será que é justo observarmos que pagamos, enquanto Estado, os piores salários da Polícia Civil, comparado, portanto, aos demais outros? Isso não é justo. Para quem fez 12 concursos públicos, não é uma conversa fiada, não é uma promessa. Não sai da minha boca promessa sem que eu saiba que possa cumprir. Fui prefeito de Campina Grande, enquanto prefeito gestor que mais fez concursos públicos, 12. Foram mais de 7 mil concursados, aprovados e chamados pela porta da frente. Nós temos menos de 7 mil homens e mulheres que compõem o nosso contingente. Não se faz segurança pública, é humanamente impossível se você não tiver inteligência, se você não tiver integração das forças de segurança. Hoje mesmo nós nos reuníamos com essas entidades, sem valorizar aos mesmos, sem dar condições. 86% lá das nossas delegacias não tem internet. A maior parte delas funciona em casas cedidas pela prefeitura. Você não tem sequer padronização. Então vamos sim fazer concurso público para 4 mil durante 4 anos, é plenamente praticável. Não dá para chegar àquilo que a lei, né, o projeto de lei complementar exigia de 17 mil integrantes, mas até 11, 12 mil operacionalmente sim. No seu plano de governo, a palavra saneamento aparece 2 vezes mais de forma genérica. Nele consta assim, priorizar o saneamento ambiental em todas as regiões do Estado. Não fala especificamente de esgotamento sanitário, por exemplo, que é um problema grave em 170 municípios paraibanos. Mas a palavra saneamento, ela encerra exatamente isso, é uma preocupação nossa. Mas é porque não tem nada específico. Isso. A palavra saneamento ambiental ela é muito mais ampla, ela fala de levar água até as pessoas, fala de um esgotamento sanitário também, mas a gente não tem nada específico com relação a isso. Mas tem, Danilo, é só você, quando eu falo sobre a transposição para o Vale do Piancó, estou falando de detalhar agora. Pois é, querido, é exatamente isso. Quando você fala sobre levar a água para o Vale do Piancó através do terceiro eixo, eu estou falando sobre levar água até mesmo de beber. E com relação Quando eu falo sobre gestão ambiental, nós estamos a tratar exatamente sobre essa prioridade. Se vocês desejarem saber, e quero crer, até como bons e extraordinários instigadores, nós não vamos privatizar a Cagepa. Ao contrário dos outros, nós não vamos privatizar. Porque eu não sou da tese de que só existem condições de serviços serem prestados pela iniciativa privada ou pela iniciativa pública. Ou não há serviços mal dados e entregues pela iniciativa privada. De uma ou de outra forma, é fazer gestão. A Cagepa já se demonstrou superavitária. O que precisa é que nós qualifiquemos e façamos com que os mesmos, há cerca de 10, 15 anos, a Cagepa acessava financiamentos e permitia que nós pudéssemos ter saneamento. Vamos ter grandes parcerias, existe um grande projeto já em experimentação, já posto em prática pelo Instituto Nacional do Semiárido, localizado em Campina Grande, que é o saneamento ambiental e reuso d'água. Barato, Laerte, 70 mil reais, você reusa a água e você resolve, principalmente para as regiões agricultáveis, o homem do campo, a situação de saneamento. Fazer gestão ambiental é parceiramente estabelecer com os consórcios municipais a resolução do problema de aterros sanitários. É fazer investimento para que nós tenhamos as plantas de reciclagem, nada do outro mundo, plenamente praticável. Candidato, nosso tempo está acabando. Eu vou fazer uma pergunta rápida sobre a sua posição política e depois o senhor pode emendar nas considerações finais. 23 minutos. O presidente Lula já se posicionou, até esqueceu o voto do senhor a favor do impeachment da presidente Dilma. A pergunta é, o senhor se arrepende desse voto? Porque as pessoas ainda questionam muito esse voto do senhor a favor do impeachment. A mim não me
questiona não. Quem questiona é, sabidamente, aquele que tem o interesse de fazer esse debate político que é legítimo. A partir do momento em que o presidente Lula, que sabe quem sou eu, parceiro que fui, eleitor que fui por 4 ou 5 oportunidades em suas eleições, ele chama-me, vocês nós precisaríamos de gesto maior. É como se dissesse, veneziano, assuma aqui a responsabilidade ao lado do MDB, e fomos o primeiro MDB em todo o país a dizer: presidente, estaremos com o senhor. Hoje somos 14 unidades do MDB emprestando apoio, fortalecendo a candidatura do presidente para que nós, quem sabe, e para isso estamos trabalhando, vençamos no primeiro turno. Essa escolha por si mostra muito bem o carinho que ele tem por nós. O senhor tem alguns segundos aí para as considerações? Não, eu quero agradecer demais essa oportunidade, fiquei muito à vontade para que nós aqui pudéssemos reforçar, reiterar. Paraíba me conhece, não sabe senão a história de uma pessoa que não é aventureira, que não simplifica dizendo coisas que sabidamente não possam ser cumpridas. Eu fui testado, estou experimentado, estou com muita vontade de realizar, dinamizar o Estado, dar a celeridade devida a tantas e tantas ações, o combate à fome, a geração de oportunidades. Conto com o seu voto. Veneziano 15, Ricardo, senador, Lula, presidente. Candidato, muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista e pela participação. Amanhã a entrevista é com a Adjane Simplício, do PSOL. E a seguir, a gente traz as atualizações sobre a prisão no Rio de Janeiro do ator paraibano José Dumont, acusado de abusar de um menino de 12 anos. E tem um processo contra ele por outro suposto caso em Cabedelo. A gente volta já.